Muito bem, vamos então continuar nossa resolução de exercícios em relação ao servidor C#, tá? Tenho aqui alguns exercícios em progresso, algumas tarefas em progresso dentro do meu quadro Trello, e uma delas tem a ver com o servidor C#. Eu vou abrir esse cartão, nós já resolvemos dois desses exercícios aqui. Temos um terceiro que é implementar o CRUD Banco Agência, tá bom? Nós vamos fazer neste momento. Então aqui dentro do Visual Studio, eu estou com o meu projeto aberto e eu vou mostrar agora para você quais são as implementações necessárias para o CRUD Banco Agência. Eu não vou digitar passo a passo todo o código para não ficar muito chato, muito repetitivo, pois é muito parecido com o que nós fizemos com o banco. No entanto, eu vou chamar a atenção para aquilo que é diferente, né? Para que você aprenda, né? Veja o que é necessário para que essa classe banco, né? Essa tabela banco-agência, no caso, ela funcione. Olhando em termos de banco de dados, você vai ver que a tabela banco-agência é muito parecida com a banco. Tá? A diferença é que a tabela banco não se relaciona com ninguém, né? Ela não precisa de ninguém, ela vive sozinha. Tá? Já a banco-agência, né? Ela precisa do banco. Tá? Na nossa lógica aqui não existe uma agência sem um banco. Ok? Eu não posso cadastrar a agência Imperador sem informar que o banco a qual essa agência pertence é o Banco do Brasil. Ok, voltando aqui então, eu começo com o meu modelo e eu tenho já um modelo banco-agência, tá? Então, se nós compararmos com o modelo banco, né, é tudo muito parecido, ok? Tudo muito parecido. Veja que eu até deixei aqui comentado esse código, tá? Caso você quisesse listar as agências de determinado banco, mas isso não faz sentido aqui na nossa lógica. Tá? Eu não vou listar as agências de determinado banco quando eu carregar os bancos, tá bom? Aí você viu ali como é que funciona o código. Na verdade, esse relacionamento ao contrário de um para muitos, nós veremos na pessoa, tá? Vamos então nos concentrar em banco ou agência. Então tá, a primeira coisa que eu faço aqui em tabela é informar que a tabela é banco ou agência. Né? No caso da tabela banco aqui, da classe banco, a tabela é apenas banco. Então, isso aí é meio que óbvio. ID eu marco como key, é chave, e a coluna eu estou colocando o nome das colunas. Tá? Embora em alguns momentos eu não precise fazer isso, como por exemplo aqui, número é o mesmo nome, ó, então ele é inteligente o suficiente para eu não colocar essa anotação, tá? Mas como nós teremos o gerador, em determinados momentos nós teremos colunas com underscore, e aqui nós não vamos usar um underscore. Para que nós mantenhamos o padrão lá no nosso gerador de classes, eu vou colocar as anotações em todas as propriedades da classe, tá bom? Então nós temos em todas as propriedades o nome das colunas, mesma coisa que nós fizemos anteriormente. A diferença vai estar aqui, ó. Para que funcione esse relacionamento entre banco e banco-agência, é só você prestar bastante atenção no que nós fizemos aqui. Lembrando que lá no nosso contexto, aqui, ó, no contexto do repositório, eu não fiz nenhum tipo de relacionamento, tá? Existe uma API chamada Fluent API, API Fluente, onde você faz os relacionamentos aqui, dentro desse contexto, tá bom? Nós não faremos isso, tá? Nós vamos anotar as nossas classes, utilizando aqui os atributos. Muito bem, então veja, lá na tabela agência eu tenho o ID do banco, aqui ó, ID do banco. O que é que eu faço então? Eu crio uma propriedade inteira e coloco aqui a coluna dela, ID banco, tá? Até aí, nada de diferente, né? No entanto, se eu parasse aqui, ó, eu iria consultar as minhas agências, mas sem o banco vinculado a ela. Para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga trazer o banco vinculado a essa agência, eu crio uma propriedade banco com o get e set e eu utilizo essa anotação aqui, ó, foreign key, tá? Então, a chave estrangeira para que ele traga esse banco aqui é esse ID banco. Ó. Observe que a anotação aqui não é o nome da coluna, mas é o nome da propriedade que eu criei, ó, ID banco, tá? E aí a propriedade está anotada com a coluna, ela sabe que lá no banco de dados o nome da coluna é ID banco. E pronto, tá? Com esse mapeamento aqui eu vou conseguir
retornar esse banco dentro de cada agência. Esse aqui é um relacionamento muitos para um, ok? Se nós lermos o relacionamento de banco para agência, tá? Vemos daqui, se nós viermos aqui, de banco para agência é um relacionamento um para muitos. Um banco pode ter vinculado a ele várias agências, um para muitos. Então o relacionamento ao contrário é muitos para um, né? Porque cada agência ela vai estar vinculada a apenas um banco. E muitas agências podem estar vinculadas a um banco, ok? Mas cada agência vai estar vinculada a apenas um banco sempre, tá? Nós poderíamos ler esse relacionamento ao contrário como se fosse um para um. Mas como o relacionamento mais forte começa daqui, ó, um para muitos, nós, para não confundirmos as bolas, dizemos que ao contrário, o relacionamento é de muitos para um, tá? Então aqui o relacionamento entre banco, agência e banco é de muitos para um. E fazendo os mapeamentos, né, nós precisamos apenas fazer isso daqui e vai funcionar, tá bom? Muito bem. Como é que eu faço o contrário? Como é que eu listaria todas as agências aqui de um banco? Não faz sentido fazer isso agora. Nós vamos ver isso lá na pessoa, onde nós vamos ter de fato um relacionamento um para muitos, que é de pessoa e pessoa telefone, e precisamos mostrar os telefones daquela pessoa, tá? Aí sim, a gente vai ver como é que funciona lá. Ok, então, você viu que no repository context eu não precisei fazer nada. No repository wrapper, eu coloco aqui um banco agência repository e implemento ele aqui embaixo, ó, tá? Então, para cada classe que eu crio, eu tenho que vir no meu wrapper para fazer isso daí, ok? No repository base, eu não preciso fazer nada, só tenho os meus métodos aí os métodos CRUD, vamos chamar assim. O que mais que nós precisamos fazer aqui? E repository base, também não preciso fazer nada. Aí eu vou ter o banco agência repository aqui, ó, tá? No banco agência repository, primeiro e banco agência repository, né? Eu coloco lá todos os métodos necessários para o banco agência. Consultar lista filtro, consultar objeto, inserir, alterar e excluir, tá? Daí eu implemento essa interface aqui, ó, no banco agência repository, esse aqui, banco agência repository, tá? E é nesse cara aqui que eu vou ter a maioria das minhas alterações que eu quero mostrar para você com mais calma. Antes de eu passar por ele, deixa eu fechar todo mundo de novo. Fechar todos os documentos. Vamos dar uma olhada no nosso controller. Já mostrei o modelo. Vamos mostrar o controller, banco agência controller, bem parecido com o controller do banco. A diferença é que a minha rota é banco agência e não banco, né? Daí eu vou ter o consultar lista, banco agência, tá? Mesma coisa lá, a questão do filtro, que eu já mostrei para vocês como é que está funcionando agora. Daí eu tenho o consultar objeto, o inserir banco, o alterar banco, o excluir banco, tá? Mesma lógica que nós utilizamos para o banco controller. Então, posso fechar isso daqui. Tem uma extensão, banco agência extension, para fazer aqui o mapeamento entre dois objetos, ok? Mesma coisa que nós temos para o banco. E, finalmente, eu tenho o meu repositório. E aqui é que nós temos as principais alterações. Vamos começar com o consultar lista, né? Lá no banco repository, o consultar lista ele está chamando o find all e coloca um order by ordenando pelo nome. No nosso banco agência repository, nós vamos ter que incluir um banco em cada agência consultada. Se eu utilizar apenas o find all, ele vai trazer a lista de agências, mas no objeto banco, nesse objeto banco que nós criamos aqui, ó, esse aqui, ele vai descer nulo, tá? Porque o find all, ele vai buscar apenas as agências, mas não vai fazer o join a princípio, ok? Para resolver isso, eu vou fazer essa consulta de uma forma diferente, tá? Primeiramente eu vou criar aqui uma query, eu vou utilizar link, ok? Essa expressão aqui, ó,
Então, do objeto, que vai ser o banco agência, observe, esse objeto é banco agência, tá? Do objeto em repository context, banco agências, lá no meu repository context, eu tenho aqui um DB7 para banco agências, tá? E através desse banco agência eu posso fazer um monte de coisa aí com o banco de dados. Ele é um DB7, é um conjunto de banco de dados, né? Ou seja, eu posso inserir, posso alterar, posso excluir, posso consultar. Tem um monte de métodos vinculados a esse cara aí agora, pelo fato de ele ser um DB7, tá? Muito bem, então vamos lá. Eu pego o objeto de banco agência e incluo um banco, ok? Então, do objeto em banco agência, pego um banco agência e coloco dentro desse objeto e incluo um banco que está dentro de banco agência. Nesse momento aqui, ele vai inserir um join no meu SQL, tá? Na consulta que ele vai fazer com o banco de dados, né, ele vai colocar um left join, left join banco, e aí ele vai vincular entre qual é a coluna que ele vai utilizar para vincular uma tabela com a outra. É a coluna que nós definimos aqui, ó. Tá bom? Então ele vai fazer um join utilizando essa coluna. Como assim? Ele vai fazer um join e de agência ele vai procurar o ID banco na chave primária do banco e vai retornar esse objeto banco incluído no objeto agência, tá? É isso que nós estamos fazendo nesse include aqui, ó. Depois disso, eu seleciono esse objeto. Bom, então esse objeto agora está na minha query, ou essa lista de objetos, né? Porque eu não estou fazendo nenhum tipo de filtro para que venha apenas um. O que é que eu faço então? Converto essa query para uma lista e retorno para o cliente, tá? Então, no lugar de utilizar o find all, por conta dessa inclusão aqui, para que ele faça apenas uma query de uma vez só, né? Para que ele traga logo todos os bancos vinculados às agências e não fique fazendo isso só quando eu precisar trazer os bancos, que eu já preciso deles nesse momento, eu utilizo esse esquema do include aqui, tá? No consultar lista filtro, deixa eu pular ele por enquanto, porque ele tem uma novidade aqui pra gente, tá? No consultar objeto, se nós compararmos com o banco, né? Esse aqui é o código que tinha anteriormente, olha. Find by condition. Daí eu passo o ID do objeto e aí ele traz o primeiro ou padrão, first ou default. Se eu fizer assim, vai funcionar. A diferença é que ele não vai trazer, né, o problema é que ele não vai trazer o banco vinculado, de novo, o mesmo problema que eu tive lá em cima. O que é que eu faço então? Utilizo o link, uma expressão, tá? Mesmo jeito, olha, pego o objeto do banco agências, incluo o banco vinculado à agência, agora eu coloco um filtro também, ó, where obj.id igual a id que eu estou recebendo aqui, tá? Veja que lá em cima eu não tenho o where aqui, eu não tenho o filtro, então ele traz todo mundo. Agora eu tenho um filtro aqui. No meu filtro eu coloquei id igual a id. Poderia ter feito assim também, olha. id equals id. Ia funcionar, tá? Daí eu seleciono o objeto. Aí tenho mais uma diferença no finalzinho. Aqui eu retorno query.toList, porque eu sei que é uma lista, né? Aqui não. Eu retorno query.single or default. Eu retornava first or default. Retorno single ou default, tá? Então vou retornar um objeto apenas, tá bom? Vamos para o inserir. No meu inserir, aqui no banco repository, como é que é o meu inserir no banco repository? Create banco e save. Já no meu banco agência, eu também tenho o create objeto e save. Posso até alterar isso daqui para objeto. Para deixarmos um pouco mais genérico, tá? Como nós fizemos aqui no excluir. Pronto. Então, create objeto e save. Create objeto e save. No entanto, eu tenho que fazer uma coisinha aqui antes. E o que é? Eu vou mudar o estado do banco que está vinculado ao objeto para unchanged.
E por que isso? Do meu cliente, eu vou mandar um banco, olha. Quando eu inserir um banco, eu estou dentro do Postman aqui agora, né? Quando eu inserir uma nova agência, aqui é a nova agência, eu vou mandar um banco vinculado. Vai vir lá do Flutter, da nossa aplicação Flutter, ou qualquer outra aplicação cliente que você vá fazer para esse servidor, tá? Como está vindo um objeto banco aqui, vinculado à agência, o Entity Framework vai entender que você quer inserir esse banco também, tá? E aí tem algumas formas de você alterar esse comportamento padrão dele. Umas mais complicadas, umas mais fáceis, né? Mas a mais clara que eu encontrei, para ficar mais simples para nós compreendermos o nosso código, é essa daqui. Eu vou dizer que esse banco que está vinculado ao nosso objeto, esse aqui, ó, o estado dele é unchanged. Ou seja, eu digo, amigo, esse objeto aí ele não mudou. Ele é o mesmo objeto que já está no banco de dados. Ou seja, não faça nada com ele, tá? Quando eu faço isso daqui, né, já que nós não queremos inserir o banco, ele não vai tentar inserir o banco. Se por um acaso eu comentar isso daqui, ele vai tentar inserir esse banco aqui, ó. Aí ele vai retornar uma exceção de violação de chave, porque esse banco, cujo ID é 1, ele já existe no banco de dados, né? Enfim, esse é o comportamento do Entity Framework, tá? Então, para nós trabalharmos com ele, nós temos que fazer isso daqui. Eu altero o estado do meu objeto para unchanged e aí ele vai inserir apenas a minha agência, tá? O método alterar é igualzinho ao que nós fizemos para o banco e o método excluir também, mesma coisa. Agora vem a cereja do bolo, que é o método filtrar. Né? Consultar lista filtro. Veja que, como é que nós fazíamos aqui anteriormente? Como é que nós fizemos com o banco? Nós utilizamos um SQL Raw, SQL cru, SQL padrão, tá? E alguns colegas até questionaram lá no Trello, nós não vamos usar link, expressões. Eu falei, calma. Primeiro vamos mostrar como é que funciona com o SQL padrão, pois pode ser que alguém queira usar assim. Pode ser que alguém pegue um sistema que já esteja assim e vá migrar esse sistema, né? Enfim, questão de ensino, tá? Agora, nós vamos utilizar expressões para fazer o nosso filtro dinâmico. Só que para isso, nós vamos pedir ajuda para uma biblioteca. Veja aqui em dependências, pacotes. Anteriormente eu tinha instalado apenas esse Pomelo aí, que é o cara que faz com que nós nos comuniquemos com o banco MySQL utilizando o Entity Framework, tá? Agora eu tenho esse poweredsoft.dynamiclink aqui, ó. Então deixa eu vir aqui no browser. Aqui está o caminho dele do GitHub. E aqui no GitHub ele vai mostrar para que ele serve, né? Para nós criarmos queries dinâmicas. É exatamente o que nós precisamos para o nosso filtro, tá? Aqui nós temos uma seção com alguns projetos. Aqui nós temos o link para o Nugget. Tá? Então você vai procurar por isso aqui no Nugget, quando você for instalar, tá bom? Então você vai vir aqui, ó, botão direito, gerenciar pacotes do Nugget. Vai vir pesquisar, coloca aqui aquele cara, ó, manda pesquisar, ele vai achar esse cara aqui. Veja que no meu tem uma setinha verde aqui, porque eu já instalei, tá? Aí você vai clicar aqui para instalar. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Você vê todos os detalhes. Então, você vai clicar aqui para instalar e esse cara vai ser instalado, tá bom? Muito bem. Feito isso, esse seu código aqui vai funcionar. E como é que funciona esse carinha aqui? Ele começa a explicar aqui como é que ele funciona. Você pode utilizar um compare, tá? Ele tem alguns operadores condicionais. Então, o compare, você quer comparar aí o autor ID com 1, ele vai retornar esse cara, tá? Tem algumas shortcuts, alguns atalhos. Então, por exemplo, eu quero que você retorne aí um objeto que contenha no campo primeiro nome
DAV. O que ele está fazendo aqui nesse momento? Esse contains, lembra dos filtros que nós mostramos para você, que a galera lá do Node implementou? Ele tem alguns critérios para fazer o filtro, inclusive nós estamos utilizando até um desses critérios aqui, no nosso modelo transiente, filtro. Eu coloquei aqui, olha, o count. Então esse count aqui é esse contains, tá? Como é que ele vai montar esse filtro aí? Ele vai montar esse filtro dessa forma aqui, ó. Ok? O contains é quando você quer trazer algum valor em qualquer parte do campo. Tá? Então a mesma lógica que nós já estamos utilizando para o nosso filtro está presente aqui nesse pacote. Tá? Ele vai trazer todos os registros onde no campo first name contenha essa string DAV. Pode começar com DAV, pode finalizar com DAV, pode ter DAV no meio da string, tá? Ou, olha só, ou contém no primeiro nome a string Joe, tá? E aqui ele traz um link com vários exemplos, tá? Quais são os exemplos? Ele tem lá, por exemplo, o equal, ele vai fazer teste com equals, tá? Então, o objeto onde o first name é igual a David, equal, ele vai usar o operador igual, é equivalente a isso aqui, ó, tá? Utilizando and, o primeiro nome é igual a David e também o último nome é igual a esse cara aqui. Pode utilizar o ou, tá? Então, equal, primeiro nome igual a David, ou equal, primeiro nome igual a Micaela. Not equal, diferente, é esse cara aqui, ó, tá? Aí você pode usar o not equal com and, com ou. Aí tem o maior que, você usa dessa forma. Então, ele vai trazer todos os registros onde o campo idade é maior que 28. Maior que ou igual, maior ou igual a 28. Menor que, menor ou igual a 50. Aliás, menor que 50. Aí tem o menor que ou igual, que é assim, ó. Idade menor ou igual a 50, né? Daí tem o começa com, ele vai trazer só o primeiro nome que começa com mi, então não é mais o contém, tá? Vai colocar aqui o coringa só depois da expressão e não antes dela também. Termina com, vai colocar o coringa agora só no final da expressão. Aí tem o contains, que é o que a gente está utilizando. Tem o não contém, vai fazer o contrário do contém. E tem o contém e não contém. Aí você pode fazer, montar, né, o contém e o não contém aí com o mesmo campo, campos distintos, tá? Enfim, ele vai te ajudar muito a criar esses filtros dinâmicos. Como é que a gente está utilizando esse cara aí, então? Então, aqui no nosso banco agência repository. Então, vamos lá. Eu crio uma query, daí eu trago do meu repository context, banco agências e já incluo o banco, ó. Ok? Primeiro passo é incluir o banco, porque eu quero retornar no meu filtro as agências com cada banco delas, tá? Daí eu pego essa query aqui, as queryable. É necessário que eu faça isso daqui. Você vai ver lá nos exemplos dele que ele faz da mesma forma também, tá? Depois, nessa mesma query, ó, eu coloco um where. E nesse where aqui, eu estou utilizando o where desse meu novo pacote, tá? Nesse where eu vou colocar filtro.campo, o filtro veio aqui, ó. A condição que eu vou colocar é a condição contém, tá? Então, filtro.campo contém filtro.valor. Daí, eu finalizo com esse string comparison, que é o que? É a comparação de string. Eu quero que ele ignore o caso, ou seja, se eu não tiver isso daqui e pedir para ele filtrar todas as agências que tenham A e colocar um A minúsculo, ele não vai trazer essas agências, tá? Se eu colocar um A maiúsculo, ele vai trazer as duas agências. Então, eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele verifique o case, que ele veja se é maiúsculo ou minúsculo, não. Para que eu ignore isso, né, se é maiúsculo ou minúsculo, eu preciso utilizar essa expressãozinha aqui no final,
ok? Depois disso, eu converto essa query para uma lista e retorno ela para o cliente, tá? Então, a partir desse ponto, nós abandonamos aqui o SQL cru, começamos a utilizar link, né? Começamos a utilizar expressões, mas com a ajuda desse pacote aqui, o Dynamic Link, para montar o nosso filtro de forma dinâmica, tá? Você sabe que com o tempo nós vamos melhorar esse filtro, né? Mas por enquanto aqui tá bom para você entender direitinho como as coisas estão acontecendo. E é isso, podemos testar o nosso servidor. Vou executar. Meu servidor está ouvindo na porta 8091, então vamos aqui no Postman. Vou começar com o GET na porta 8091. Vou trazer todas as agências primeiramente, né? Vamos lá, mandei. Ele retornou um 200 aqui embaixo. Deixa eu abrir aqui um pouco para a gente ver a lista de agências que ele trouxe. Então tá aí. Ele trouxe a lista de agências, agência 1 e agência 2 e o banco vinculado a cada agência. Tá? Agora eu vou trazer apenas a agência 1, que é essa daqui. Agência 1, ele vai constar um objeto, trouxe apenas a agência 1, tá? Agora vamos fazer o filtro. Quero todas as agências cujo nome contenha a letra A. Mandei. Ele traz as duas agências, pois ambas contêm a letra A. Agora eu vou pedir a agência que contém a letra T. Ele traz apenas a segunda agência. Muito bem. Vamos agora inserir uma nova agência, que vai ser essa daqui, ó. Eu vou inserir uma agência com o número 999 e agência 999. Veja que no banco de dados, essa agência não existe, tá? Então vamos lá, post, vou tirar isso daqui do meu post, mandei, ele inseriu, retornou um 201, created, e ele retornou a agência inserida ali para mim, ó, é a agência de número 16. Aí está, ok? Vinculado ao banco 1, tá? Agora, eu vou alterar essa agência. Alterar a agência 16, vai ser um put. Alterar a agência 16 para 888, 888. Mandei. Ele alterou a agência 16 para 888. Finalmente eu quero excluir essa agência. Agência cujo ID é 16. Mandei. Ele retornou um 200. E a agência foi excluída, tá? Com isso eu posso vir aqui no meu Trello e marcar esse cara como ok. Implementar o CRU de banco agência já está pronto, tá? Nosso próximo passo então para concluir o servidor é corrigir problemas aí em relação à pessoa, né? Enfim, implementar a pessoa, né? Com todos os seus relacionamentos é o que nós faremos a seguir.